Olha o tamanho do milagre. Deus deu até uma condição psíquica para ele saber andar. E ele já começa bem, porque ele não só anda, ele anda, corre, pula e louva a Deus. Por quê? Porque um discípulo compartilhou o que tinha. Porque tinha um discípulo ali naquela porta com uma fé tão contagiante que contagiou esse aleijado. Esse aleijado ficou tão contagiado que ele começou a contagiar as pessoas que estavam ao redor dele. Versículo 10, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamado Formosa. Versículo 10, todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Olha que tremendo quando uma pessoa tem uma fé contagiante. Pedro tinha uma fé contagiante, contagiou o aleijado. O aleijado ficou contagiado com esta fé e contagiou aqueles que o conheciam. As pessoas ficaram contagiadas com tamanho milagre. E o resultado disso, Atos capítulo 4, versículo 4, 5.000 pessoas se converteram. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Tudo porque num certo dia, um discípulo de Jesus compartilhou o que ele tinha. E aí foram questionar Pedro. As autoridades religiosas da época foram questionar Pedro. Pedro, o que está acontecendo? Pedro, por que você fez isso? Pedro, o que você está ensinando? E olha só o que diz Atos capítulo 4, versículo 20. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ou seja, Pedro só falou daquilo que ele viu e ouviu. Ele só compartilhou, ele só deu daquilo que ele viu e ouviu. E isso contagiou toda aquela cidade. O que me faz perguntar, e você? E você? O que você tem visto e ouvido nessa sua caminhada com Jesus? O que é que você tem para compartilhar? Eu queria que nós pudéssemos encerrar essa mensagem de uma maneira muito prática, muito simples e muito objetiva. Eu quero te fazer duas perguntas. E eu quero que essas perguntas se tornem algo prático dessa mensagem para você levar para sua casa. Primeira pergunta: o que é que você tem? O que é que você tem? O que é que nessa caminhada com Jesus você recebeu? Essa é a primeira pergunta. E para concluir essa mensagem, uma segunda pergunta: o que você tem visto e ouvido na sua caminhada com Jesus, nas suas vindas ao templo? O que você tem visto e ouvido? O que nós temos que podemos compartilhar com outros? Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós temos a certeza de vida eterna. Você tem a certeza de vida eterna? Isso é algo que a gente pode compartilhar. O que é que nós temos que podemos compartilhar? Nós temos uma igreja da qual nós fazemos parte. O que nós temos que podemos compartilhar? A certeza de um Deus que está próximo e que se importa com nossas vidas mais do que podemos imaginar. Isso podemos compartilhar com aqueles que estão sofrendo. O que temos visto e ouvido? Bom, temos visto e ouvido que Deus nos ama. Temos visto e ouvido que Jesus morreu pelos nossos pecados para que pudéssemos ser perdoados. O que temos visto e ouvido? Nós temos visto e ouvido que Jesus pode mudar qualquer história. Nós temos visto e ouvido que Jesus está mais perto e mais interessado em nossas vidas do que podemos imaginar. Talvez assim como Pedro, você não tenha prata, nem ouro, nem real, mas estas coisas que acabei de falar são mais preciosas do que prata, ouro, real. E talvez seja aquilo que as pessoas que sofrem ao nosso redor estão esperando e precisando. No mês de aniversário da Igreja Aliança de Itatiba, o maior de todos os presentes que poderíamos dar para a nossa sociedade é uma fé contagiante. E é por isso que nesse momento eu quero te propor um desafio de fé contagiante. Eu quero propor um desafio de fé contagiante para essa igreja. Eu gostaria de te encorajar
a compartilhar com uma pessoa essa semana. Apenas uma. Se você for muito entusiasmado, compartilhe com mais, mas compartilhe essa semana pelo menos com uma única pessoa. Uma única pessoa, compartilhe o que você recebeu de Deus. Com uma única pessoa essa semana, compartilhe o que você tem visto e ouvido. Com uma única pessoa. Experimente compartilhar com uma pessoa o que Deus tem feito em sua vida. Sabe por quê? Não existe nada mais contagioso e inquestionável do que um testemunho pessoal. Se você falar para qualquer pessoa, eu amo Jesus, porque Ele perdoou meus pecados. Como é que alguém vai te questionar que você não ama, você está mentindo? Não, testemunho pessoal não se questiona. Ninguém pode questionar a sua experiência com Deus. Por isso, ela é tão impactante, porque é algo que você viveu, é algo que você tem e que você pode compartilhar com alguém. Isso é cristianismo. É isso que é evangelho. O evangelho não é a transmissão de conceitos, não é lições que se ensina. Cristianismo é compartilhar de vida. O evangelho é o compartilhar de vida, é o compartilhar de experiências com Jesus. É o compartilhar do que Jesus está fazendo na sua vida. O evangelho é o compartilhar do que você tem visto e ouvido nessa sua caminhada com Jesus. A Bíblia, ela está cheia de exemplos de pessoas que evangelizaram, ou seja, compartilharam o que Jesus fez na vida delas. Certa vez alguém disse, olha o jeito que uma pessoa evangelizou, ninguém jamais falou da maneira como este homem fala, declararam os guardas. No capítulo 7 de João, os guardas foram prender Jesus e voltaram. Os fariseus perguntaram, por que vocês não prenderam ele? Eu nunca ouvi alguém falar como esse Jesus fala. Alguém certa vez falou, ele respondeu, eu não sei, o cego que a gente acabou de ler a história, de João 9, não sei se ele é pecador. Uma coisa eu sei, eu era cego, e depois que eu encontrei com esse Jesus, agora eu vejo. Olha o compartilhar de vida, olha o cristianismo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este? Quem é este que até aos ventos e o mar lhe obedecem? Compartilhar de experiências com Jesus. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este? Quem é este que até pecados perdoa? Compartilhar do que Jesus está fazendo. Alguém certa vez disse, ao compartilhar o Evangelho, e nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu queria te encorajar nessa semana a compartilhar a sua história, da caminhada de Jesus com alguém. Esses foram relatos de alguns homens, mas e você? E você? Qual que é a sua história com Cristo? O que você tem a dizer desse Jesus? O que você tem visto e ouvido nessa caminhada? Como que a sua experiência com Cristo tem te contagiado ao ponto de você poder compartilhar com outras pessoas e contagiar outros? Eu quero passar um vídeo aqui para vocês, curto, da experiência de algumas pessoas que foram contagiadas com Cristo. Elas resolveram fazer um vídeo para contar o que Jesus fez na vida delas. Preste atenção nesse vídeo. Oh, graça maravilhosa és, que um dia me salvou, perdido agora me encontrei, um cego que agora vê.
desfiz. Pois em Jesus me satisfiz. Esse vídeo é a história real de algumas pessoas que tiveram encontro com Jesus e que foram tão contagiadas que tiveram as suas vidas transformadas e agora podem compartilhar o que Jesus fez com elas. A minha esperança é que a nossa prática de fé não seja resumida a dias e rituais ou apenas ir ao templo todo final de semana. Quando a gente fala de Igreja Aliança de Itatiba, a minha esperança é que a nossa fé seja uma fé contagiante, como essa. Aliás, quando eu vi esse vídeo dessa igreja, eu fiquei tão feliz de ver como que Deus toca pessoas, como Deus transforma vidas. Eu fiquei pensando, Deus, como eu gostaria de gravar um vídeo desse na minha igreja. Como eu gostaria de também gravar um vídeo, pessoas dando depoimentos do que eles eram e do que Jesus fez na vida deles e como eles estão agora. O meu desejo como pastor dessa igreja é que a nossa vida seja tão tocada pelo Senhor e que sejamos tão contagiados por Deus, que possamos ter algo para compartilhar, que possamos ter algo para ensinar, que possamos ter algo para dar do que temos visto e ouvido. Do que temos visto e ouvido. O que Deus fez por você? O que você era antes? O que você é agora? Fala para mim o que Deus fez por você na sua vida. Será que não existe nada que você tenha para compartilhar com alguém do que Jesus fez, dessa maravilhosa graça que transforma, que cura, que restaura, que dá esperança, que dá vida? O que Deus fez na sua vida? Você topa esse desafio? Vamos gravar um vídeo nesse mês? O que vocês acham? De também nós respondermos a isso e falar assim, pastor, eu quero gravar um vídeo. Eu quero, nem que for para colocar 2 frases. Eu era assim e agora eu sou assim. Porque Jesus me transformou. Porque eu tive um encontro com Cristo. Porque Jesus tem contagiado a minha vida e eu também quero contagiar a vida de outros. Será que a gente também consegue gravar um vídeo das pessoas que vêm aqui domingo após domingo? Será que a gente consegue também contar a história de pessoas que também foram transformadas aqui? Ou não? Ou será que esse evangelho só transforma a vida daquela igreja e daquelas pessoas? Esse mês é mês de aniversário da Aliança de Itatiba. 19 anos. 19 anos, gente, é muita história para contar. Seja de quem está aqui desde o começo, seja de quem está chegando agora. É muita história para contar. Temos visto e ouvido muitas coisas. Alguém mais precisa ouvir isso. Aleijados que estão à porta do templo, ou à porta de nossas vidas, precisam ouvir falar desse Jesus que transforma vidas. E se aconteceu uma vez na história, um discípulo que compartilhou da sua fé com um aleijado, e esse aleijado compartilhou com outros e houve um reboliço numa cidade, eu creio que pode acontecer também em nossas vidas, e aquilo que compartilharmos pode também mudar a história dessa cidade. Eu não sei o que outras igrejas estão fazendo, eu sei o que eu quero que esta igreja faça. Eu quero que nesse mês a Igreja Aliança Itatiba seja um presente para essa cidade, para as pessoas que nos conhecem com uma fé contagiante.